catequizandos, estamos muito felizes de estarmos hoje nos apresentando com a primeira aula do Crisma 2. Eu sou a catequista Eliana. E eu sou o catequista Ayrton. Que felicidade, né, seu Ayrton? Podemos estarmos aqui levando para vocês esta catequese. E hoje nós vamos começar falando de um assunto maravilhoso, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Na página 81 do livro de vocês, do Crisma 2. Caros catequizandos, a Bíblia e a liturgia, ela tem falado muito sobre o Espírito Santo. Só que as pessoas, elas reclamam muito por não entender direito do que é o Espírito Santo, do que se trata, como que ele está entre nós, né? Como que funciona a questão do Espírito Santo. Existem muitas dúvidas a esse respeito. Muito bem, tem um padre da Igreja Católica, Santo Irineu, que ele tenta nos explicar como é que funciona o Espírito Santo. Então Deus, que é Pai, ele realiza suas obras. E ao realizar suas obras, ele tem, digamos assim, dois auxiliares. Um é o Espírito Santo e o outro é Jesus Cristo. Um é sua mão direita e o outro é sua mão esquerda. Então Deus, ao realizar essas obras, ele obtém ajuda dessas duas outras pessoas, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas agora, para esclarecer mais um pouco a respeito disso, nós vamos ouvir a palavra de Deus proferida pela catequista Eliana. Leitura do Evangelho de São João. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros catequizandos, como vocês puderam perceber pela leitura do Evangelho, Jesus estava para subir aos céus. Ele sabia que sua hora estava chegando. Então, portanto, o que ele fez? Ele reuniu os discípulos e fez uma promessa. Então, eu gostaria que vocês, seus familiares, vocês se reunissem, vocês refletissem e conversassem a respeito disso, sobre qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Quem é o Paráclito? E o que é que ele apresenta? E também, por que Jesus nos deixa o Paráclito? Catequista Ayrton, o que é o Paráclito? Muito boa pergunta, Eliane. Se fala muito de Paráclito e as pessoas, a meu ver, poderia muito bem substituir a palavra. O Paráclito você pode substituí-lo por defensor. Tem muitas Bíblias que usa advogado. Então ele é um defensor, ele é o nosso defensor. Respondido, gostei. Porque vocês aí de casa muitas vezes ficam em dúvida em algumas palavras. Então, muito boa a resposta, né? Então, em casa, conversa com teu pai e tua mãe catequizando. Pergunta para eles o que é o Paráclito. O que significa? De repente, eles não sabem. E muito bem colocado que o catequista Ayrton colocou para nós. É um advogado. Você também é sustentado e animado pelo Espírito Santo. Então, para isso, concede alguns dons o Espírito Santo para capacitar a gente
nessa labuta, nessa nossa missão. Então, Jesus nos deixou 7 dons que nós vamos, a partir de agora, vê-los um pouquinho mais de profundidade. Então, ele nos deixou a sabedoria, nos deixou a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência e a piedade e o temor de Deus. Catequista Eliane, e a fortaleza, o que você tem para dizer para nós sobre isso? A fortaleza é a coragem nascida da fé para enfrentar todos os desafios da nossa vida. Muito bem. Então, por essa virtude, Deus nos propicia, né, a necessidade, a coragem, a necessidade para que a gente enfrente as tentações do dia a dia. Então, nós sabemos, nós somos vulneráveis, né? Então, a fortaleza, ela permite que a gente tenha firmeza de caráter, né, nas perseguições, nas tribulações causadas, né, por esse nosso testemunho cristão. Então, também nós, né, vivemos num mundo cheio de perigos e tentações. Por exemplo, maus exemplos estão cheios por aí, né? Pessoas que nos levam para o mau caminho, existe as centenas. Alguém que te convida para ir na missa é uma e olha lá, né? Então, mas nós temos, Eliane, uma ferramenta que nos livra disso aí, uma ferramenta que ela é imprescindível e ela faz toda a diferença, que é a oração. Com certeza, a oração nos liberta de tudo. Exatamente, a oração, você fazendo tua oração em casa, com a tua família, na hora da refeição, na hora de dormir, é de uma ferramenta, de uma proteção fantástica contra todos esses males que nos assolam no dia a dia. E a sabedoria, Eliane? A sabedoria é a busca do verdadeiro conhecimento de Deus em nossa vida. Muito bem. Então, o sentido da sabedoria humana, ela reside no reconhecimento da sabedoria de Deus, né? Interessante isso. Então, nisso reside a verdadeira sabedoria. E, como os demais, ela não é um dom, Eliane, que ela vem de baixo para cima. Ela vem de cima para baixo. E também a gente não consegue ela sozinho. A gente tem que pedir ajuda. Para quem? Para o Espírito Santo, né? Então é para isso. Então, por essa virtude, né, ele é um dom que nos permite entender, experimentar, saborear as coisas divinas. Então, a sabedoria é algo excepcional no ser humano. Principalmente, ela nos deixa saborear essa palavra de Deus, como a gente acabou de ouvir agora há pouco, o Evangelho de São João. Que lindo! A gente está podendo ter essa sabedoria de saborear essa palavra de Deus na nossa vida. Então, ela nos ajuda muito nisso. E o que nós temos, Eliane, para falar da ciência? A ciência é a capacidade de redescobrir, de recriar, de reinventar os caminhos para a salvação e libertação. Muito bem. A ciência ela nos torna capaz de melhorar a nossa inteligência, né? Onde as verdades reveladas por Deus, ela faz com que as coisas se tornem menos complicadas, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem muito bem como que funciona. Então, ela nos torna, assim, pessoas mais capacitadas para que possamos entender. Mesmo porque todo o saber, ele vem de Deus. Então, se a gente, por exemplo, tem um talento, né, a gente não pode se ficar vangloriando dele, né? Deus nos dá esse talento, mas só que a gente não pode ficar subindo na montanha e ficar tocando corneta.
o que acontece? Então, todos os aplausos que existem, todos os elogios que tem para nós sobre esses dons especiais que a gente tem, na verdade deveria ser dado para Deus, porque é Deus que nos concede isso. Somos nós que recebemos e ele vem de Deus. Então, esses aplausos, né, todos, e esses elogios todos, é para o nosso Criador que nos dá o dom da vida. Catequista Eliane, e o que a gente poderia dizer para os nossos catequizandos sobre o conselho? O conselho é quando a gente tem aquela atitude de ajudar as pessoas que necessitam e precisam de uma palavra amiga. Muito bem colocado. Então ele permite, né, o conselho à alma, ele nos dá uma capacidade da gente, digamos assim, diferenciar o certo do errado. É a capacidade de discernimentos, né, em certas atitudes da vida da gente. Então, muitas vezes, as dificuldades, seja interna ou interna, ele passa pelo conselho e a gente muitas vezes nem percebe. Então, para que a gente possa também auxiliar o próximo, como você, Eliane, muito bem disse, a gente chama a atenção dos nossos catequizandos no sentido de auxiliar, esse é o papel do cristão, auxiliar, por exemplo, os nossos amiguinhos. Se você, por exemplo, catequizando, tem algum amigo que tem dificuldade na escola, em alguma matéria, matemática, ciência ou coisa parecida, né, se prontifique, ajude o mesmo, né, para que ele possa melhorar, né, e você também ajudando possa aprender alguma coisa. Então, as lições temporais, né, disso tudo nos levam ao caminho da salvação. Então é sobre a influência desse dom, né, por exemplo, que as mães ensinam seus filhos. As mães ensinam seus filhos desde pequeno. Ensina como respeitar as outras pessoas, ensina como fazer as coisas, ensina sobre a caridade, sobre a obediência, enfim. As mães são as verdadeiras professoras. E o que, Eliane, poderíamos falar sobre o entendimento? O entendimento é buscar a verdade, o conhecimento de Deus, né? Autenticar Ele em nossas vidas. Muito bem. Eliane, eu não sei se você sabia, mas existe uma certa confusão entre entendimento e sabedoria. Muitas vezes as pessoas confundem a respeito disso. Então, muitas vezes a pessoa ela tem entendimento, mas ela não tem sabedoria, e vice-versa. Então, existe uma clara distinção entre os dois. Então, há fiéis que entendem, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, sobre a contemplação, os mistérios, né, do terço. E essas pessoas, muitas vezes, ele tem esse entendimento, ele tem um grau de instrução até superior e ele entende essas coisas. Mas na hora de rezar, o que acontece? Ele tem uma oração assim, estéril, tem uma oração mecânica, sabe? E que, digamos que não surte efeito. Por outro lado, existem pessoas que não têm, digamos assim, muita informação, não tem muito estudo, mas na hora de fazer suas orações, ele faz com fé, sabe? Ele faz com muita fé, ele faz com muita vontade, sabe? E é aí que reside a questão do entendimento. Essa pessoa que reza com fé, essa pessoa que reza, sabe, com bastante vontade, muitas vezes não sabendo ou não entendendo direito, né, o significado, essa pessoa, ela tem sabedoria, né, sabedoria.
Então, essas coisas, esses dons, seja ele entendimento ou sabedoria, devem estar sempre direcionada no caminho do Pai. E a piedade, Eliana? O que a gente pode dizer disso? A piedade é buscar a persistência, a perseverança da intimidade com Deus através de uma espiritualidade. Muito bem. Ela também, podemos dizer, que ela é uma graça na alma. Ela proporciona muitas coisas boas para a gente, né? Frutos de orações, práticas de piedades ensinadas pela nossa Santa Igreja. E nos dias de hoje, considerando a população do mundo muito grande, muito vasta, né, a gente encontra muitas poucas pessoas que se dispõem a ser piedosa. Ela se dispõe a ser devota. Encontramos muitas poucas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, normalmente, quando elas são assim, elas são motivo de escárnio, são motivo de chacota e de gozações. Por parte de quem? Por parte de outras pessoas que têm uma outra orientação de vida. Tá? E essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem muito, né? Então, existe uma grande diferença entre um modo de viver e o outro, né? Resta saber e perguntar a que modo de vida satisfaz mais a nossa alma? Que modo de vida satisfaz mais a Deus? Não é preciso ser muito esperto ou inteligente para descobrir a resposta, né? Então, no mundo materialista que a gente vive, aonde o ter é mais importante do que o ser, a gente tem que pedir a Deus a graça desses dons, a piedade, para que a gente não caia em certos tipos de tentações. Então, devemos ser fervorosos no cumprimento dos mandamentos de Deus e também das Escrituras. Em nossas orações, né? Como sempre. Eliane, e o temor de Deus? O temor de Deus é a experiência do amor de Deus em nossa vida. É ter a nossa fidelidade a esse amor. É um amor incondicional. Muito bem. Você sabe que esse dom, o temor de Deus, muitos catequizandos, algumas vezes, fazem uma confusão. Eles pensam que tem que ter medo de Deus, porque é temor de Deus, pensa que é para ter medo de Deus. Não, as coisas não é assim. Não devemos ter medo de Deus. Então, o que é o temor de Deus? É a gente praticar os mandamentos, né, com sinceridade de coração, né, aquilo que nos diz as Escrituras, né, e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O resto será acrescentado. Então, quantas vezes a gente prefere nessa vida muitas coisas miseráveis em vez de preferir as coisas de Deus? Então, quantas vezes a gente teme mais a justiça dos homens do que a justiça divina? Então, por esse divino dom, então torna-se Deus a pessoa mais importante da nossa vida. Então não podemos e não devemos temê-lo, muito pelo contrário, seguir seus mandamentos e andar sempre no seu caminho. Seria muito bom lembrar também, né, que Jesus era muito temor a Deus, né? Então, quando ele veio à Terra, ele seguiu, né, todo esse aprofundamento, ele cumpria realmente a vontade de Deus. Perfeitamente. Então, isso não é que ele tinha que cumprir, mas era o amor dele, o amor que ele tinha a Deus, que fez ele cumprir tudo, a obediência.
o amor, principalmente o amor. Ele zelava muito por isso. Caros catequizandos, então, a partir de agora, a partir desse encontro, eu gostaria que vocês anotassem, né? E tivessem um compromisso de vida de agora em diante. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês detectassem, descobrissem no íntimo de vocês qual é o dom que se sobressai. Se é a sabedoria, se é a inteligência, se é a fortaleza. Qual é o dom que se sobressai? Todos nós temos um ou mais dons. Então eu gostaria que vocês tivessem como compromisso e vocês descobrissem dentro de vocês o dom que vocês têm e que vocês, a partir de agora, fizessem todo o trabalho, fizessem tudo aquilo que vocês têm que fazer, lançando mão desse dom, fazendo com que ele se sobressaia, fazendo com que ele apareça. Então, que vocês tenham um compromisso a partir desse momento. Então, catequista Ayrton, qual é esse dom que o senhor mais apropria dele nesses 7 dons? Eu acho que é a fortaleza. Eu acho que é a fortaleza, né? Eu, por exemplo, confesso que sou um péssimo conselheiro. Então, meu dom, eu acho que é a fortaleza. Que bom. Eu tenho o meu, que é o temor a Deus. Para mim, o amor incondicional a Ele me faz a ser temorosa a esse Deus maravilhoso. Muito bem. Então, catequizamos, nesse momento, vamos preparando o nosso coração. É um momento muito especial de oração. Na página 84, o Espírito Santo ele nos fala assim: o Espírito do Senhor repousa sobre nós, sim, sobre você, sobre sua família. Ele é o que nos ungiu, que nos unge todos os dias, nos dando força. Ele nos envia a boa nova, a palavra de Deus a todos os corações pobres de espírito. Ele vem medicar os nossos corações, ele vem curar nossos corações. Ele vem proclamar aos cativos a libertação. E aos prisioneiros é a abertura, a libertação. E para proclamar esse ano da graça do Senhor é sempre a palavra de Deus. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento bem difícil para todos nós, um momento muito duvidoso dessa pandemia, gostaríamos de sim, nesse momento, pedir o Espírito Santo. Então você aí de casa, juntamente com a tua família, vivenciando hoje essa igreja doméstica, rezamos juntos a oração do Espírito Santo, né, catequista Ayrton? Isso. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis o espírito da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a mesma do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caros catequizandos, esse é o conteúdo que a gente tinha para hoje, para trabalhar com vocês. Então isso, eu espero que seja uma experiência partilhada, né? E que isso seja uma alavanca para que a gente possa atingir o nosso objetivo. E também a alegria da gente estar junto, apesar dessa pandemia, né? Então quero desejar a todos vocês um forte abraço meu e da Eliana, né? A todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um ótimo final de semana, que Deus os abençoe. Medite, vem, 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 vem Espírito Santo de amor.